uma super palestra que vai acontecer agora, tá? Nossa Acho que uma das mais aguardadas para hoje. Do Brasil e do mundo. É isso aí. Dani, deixa eu aproveitar aqui, vou reforçar duas coisinhas aqui com o pessoal, tá certo? Pessoal, aqui embaixo, né, vocês têm condições, enquanto o palestrante está falando, você tem condição de avaliar. Então, é bem legal, isso é muito importante para a gente, principalmente por esse evento ser um evento totalmente novo, que vocês deem contribuição aqui para a gente, dizendo se vocês estão gostando. A próxima palestra, então, não esquece de avaliar aqui embaixo para a gente, por favor. Também você tem condição de entrar aqui no chat, tanto no privado, está aqui do meu lado direito, tá certo? Você pode entrar lá no chat e você consegue interagir com as pessoas. Mas eu não sei com quem interagir. Põe o nome da pessoa, ele vai te ajudar com a busca. Põe o nome da empresa, vem a busca também, tá bom? Então você consegue fazer conversas privadas ali, do mesmo jeito que você tem o chat aqui público, onde você pode mandar as suas questões, tá certo? Então, para falar da próxima palestra, tem algumas indagações de mercado aí que é importante a gente frisar aqui. Como explorar as estratégias de adesão ao Super App. Super App virou agora um tema recorrente para a gente. Onde eles ajudam e onde eles atrapalham? É mais estratégico vender através dos Super Apps ou através dos marketplaces tradicionais? No longo prazo, esses Super Apps vão ser nossos aliados ou nossos concorrentes? Quais cuidados a gente deve ter na adoção desse canal? Para falar sobre o tema Super Apps, aliados ou concorrentes, eu quero convidar o Daniel Nepomuceno, diretor do e-commerce e omnichannel da Tenda Atacado, ele que está aqui comigo hoje, diretamente da nossa casa, o Hub E-Commerce Brasil. A palavra está contigo, Dani. Obrigado, cara. Obrigado pela introdução, Samuel. As brincadeiras aí fazem parte. Obrigado, Samuel, por lembrar o consumidor de avaliar a apresentação bem na hora da minha palestra. É isso aí. Bom, vamos lá. Pessoal, nossa agenda de hoje, vou contar um pouquinho do cenário, por que Super Apps e o porquê não Super Apps, como é que fica o PNL dessa história, a questão da competitividade e algumas considerações finais, né? Então vamos lá, né? Cenário. Eu sempre trago frases de grandes pensadores porque elas me ajudam a entender que existiu o antes, existe o durante e também haverá um depois, né? Existe toda uma continuação e o que a gente está vivendo aqui é uma fase e a gente deve atravessá-la da melhor forma possível, assim. E as frases que mais me inspiram, ainda mais trabalhando nessa indústria, são essas duas aqui, de que a única certeza é que é a mudança, haverão mudanças, e que não é o mais forte nem mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças é aquele quem sobrevive. Para se ter uma ideia, nos últimos 50 anos, o tempo médio de vida das companhias caiu de 60 para 18 anos, e quando o mercado muda, você tem uma grande oportunidade ou um grande risco. Eu prefiro acreditar que estamos diante de uma grande oportunidade. Aqui alguns dados, então, dados do EBIT Nielsen, primeiro semestre desse ano, crescimento de 47% no volume de vendas, né, 38,8 bilhões de reais. Quando eu falo que nós fizemos 4 anos em um, vejam o crescimento do ano passado, 12% em 2019, crescimento de 2020, 47%, quase 4 vezes mais, daí que vem a minha frase do 4 anos em um. Já somos 41 milhões de compradores online, 40% mais que o ano passado. Aí, falando mais sobre as nossas categorias, né? Bricks and Clicks são aquelas empresas que têm lojas físicas e operação online, e e-commerce. No ano de 2019, essas empresas representavam 66,7% das vendas do e-commerce brasileiro, e esse ano elas ampliaram essa participação para 73,1%. Ou seja, e quem perde share, né, nessa história? O pure player, aquele cara que é exclusivamente e-commerce, e o fabricante.com, né, sites exclusivos de indústria. Então, 2020 foi um ano em que as empresas que têm lojas físicas e e-commerce ganham ainda mais participação no e-commerce brasileiro. Aqui um outro dado muito interessante, ele mostra como foi o início da pandemia, né? Em quais aplicativos você tem realizado compras.
no mês de março, a maioria dos consumidores compraram em aplicativos de entrega. E no mês de abril, você nota uma leve queda nas compras em aplicativos de entrega. Aqui, falando o português claro, a gente está falando de Rappi e iFood, né? E para onde esse consumidor migrou? Ele migrou para comprar no site dos varejistas que não ofereciam algumas opções e que passaram a oferecer apps, novas modalidades de retirada, modalidades de entrega. Então, o consumidor foi para o aplicativo e para os sites das marcas e das lojas de varejo que ele já conhecia, já confiava. Fato é que os tipos de aplicativos que mais ganharam novos consumidores foram os aplicativos de supermercado, com 14% de novos consumidores. Porém, olha o tamanho da oportunidade que nós temos aqui. Na pesquisa, o consumidor respondeu que continua sem utilizar esse tipo de aplicativo 63% dos consumidores entrevistados. Ou seja, ainda tem uma avenida de oportunidade aí, tem muito consumidor que ainda não utiliza aplicativo de supermercado, embora tenha sido o tipo de aplicativo mais baixado do período. Aqui um dado que mostra a variação de pedidos por dia, né? Como foi o crescimento dessa categoria semana a semana, aí, desde o início da pandemia. Então, ali na primeira semana a primeira quinzena de março é o cenário base, né? Entra a quarentena ali, próximo do dia 20 de março, a gente observa um crescimento de 270%. Crescimento esse que, como eu comentei antes, permaneceu. Aqui a gente está falando de crescimento só de supermercado, né? O e-commerce nacional cresce 47%, e a gente observa um crescimento no nicho de supermercado online de 270%. Só que isso não foi um pico isolado, né? Ele foi um aumento de patamar. O interessante é em quanto tempo os consumidores esperam receber as suas compras, né? Esse é um estudo do C-Lab Tracking de Covid, né, impacto no consumo de alimentos, que mostra que 62% dos consumidores esperam receber suas compras em até 6 horas, sendo que você tem até 12 horas para outros 12% dos consumidores, o que totaliza 74% dos consumidores esperando receber por suas compras no mesmo dia. Aí os super apps entram com uma proposta de valor quase que imbatível, né? Basicamente, o trabalho desses caras é mandar um shopper nas nossas lojas, pegar o produto e levar na casa do cliente em algumas horas. E isso está linkado exatamente com a expectativa do consumidor, que é receber a compra no mesmo dia. É aí que o Super App entra e ajuda muito, né? E como é que o cenário é dividido aqui, né? Como é que eu enxergo o cenário? A gente tem, basicamente, marketplaces, né? Aqui, 4 dos principais deles, já vendendo produtos de supermercado, ainda muito concentrado nas categorias de higiene e limpeza, e com os desafios de entrar com as categorias de perecíveis. Nós temos os apps, os super apps, né, motivo da palestra aqui os 3 principais, e nós temos os varejistas. Aqui eu estou olhando bastante para o cenário de São Paulo, né, onde o Tenda está inserido. Aqui alguns deles, Brasil afora, nós temos muitos mais. Você pode transitar nessas 3 categorias de venda. Você tem os varejistas, você pode ser um varejista com operação online, onde o cliente compra, retira na sua loja e você entrega para o cliente, e concorrer com os grupos de cima, né, aplicativos e marketplace. Ou você pode adentrar nos grupos, né, e você ser um player de aplicativos e um player de marketplaces. E as principais questões para tomar essa decisão eu vou falar aqui na sequência, né? Então, por que Super App, né? Primeiro que você pega carona no aumento das vendas, divulga a sua marca, aumenta seu conhecimento do mercado. Se você pegar o ticket médio de supermercado na internet, a gente fala de um ticket médio de R$300 versus um Super App com ticket médio de R$60, a missão de compra é diferente, né? O consumidor que vai para um supermercado online vai fazer o abastecimento do mês, da semana, e no Super App ele está ali para fazer reposição. Então, se você tem uma loja grande, como é o nosso caso, faria sentido a estratégia de Super App quando eu trago um consumidor que rotineiramente, né, normalmente, não iria na minha loja para fazer uma pequena compra de reposição. Ajuda a criar a cultura do nicho X online, no nosso caso aqui, ajuda a criar a cultura do supermercado online.
dilui o risco de investimento em mídia, né? Porque qual que é o grande risco que você tem? Entrar na internet, investir em mídia e aquilo não se reverter em vendas e você ficar com esse prejuízo. Quando você está dentro de um super app, você paga por venda, paga comissão por venda, pura e simplesmente. E além da eficiência logística e o menor risco de corte. O que é o risco de corte? Quando o cliente compra, até o momento de você separar aquela mercadoria, se você divide estoque com a loja, você corre o risco de não ter todos os itens que aquele cliente comprou para entregar. O Super App ele diminui esse risco à medida que o momento da separação dos itens ocorre muito próximo ao momento da compra. Ou seja, a foto do estoque é a mesma, é praticamente a mesma. Então, a quantidade de itens cortados é menor, além do que os Super Apps eles abrem a possibilidade do cliente escolher um outro item, eles falam com o cliente ali na hora, é uma outra relação de consumo, né? E por que não Super Apps, né? Óbvio, você diminui a sua margem, no final do dia ninguém quer dividir lucro, ganha-se mais um concorrente, baixa a visibilidade da sua marca, você está provendo informação de graça para um cara que pode ser seu concorrente, você tem uma questão de concorrentes informais, não necessariamente todo mundo que vende ali está cumprindo todas as regras, né? Isso acontece em alguns marketplaces principalmente, e o principal risco é a perda de contato com o cliente final. O cliente é cliente do Super App, ele está comprando na plataforma do Super App e não está fazendo relacionamento com a sua marca, né? Então, a gente tem aqui uma pequena matriz de decisão. Você tem a opção de participar ou não participar, competindo ou não competindo por preços. Então, se eu escolho participar, eu participo competindo por preço. Eu vou fazer imagem de preço. Ou não, eu vou entrar, mas eu vou praticar a minha tabela de preços independente do que os meus concorrentes estão fazendo. Uma visão um tanto míope, né? Você pode escolher por não participar e competir por preço, olhar o Super App e o Marketplace como concorrente mesmo e não fornecer informações e etc. para ele, ou então não participar e não competir, que aí eu acredito que seja a estratégia mais arriscada das 4 apresentadas aqui. E falando um pouquinho de P&L, né? Como é que funciona então, como é que fica essas contas aqui, as nossas contas de margem? Aqui está a margem que todo mundo conhece, né? A margem bruta, a margem de produtos, tira o custo do produto e impostos, né? Aqui dentro do custo do produto já contemplada a questão das verbas, estamos falando de uma margem de contribuição uma margem bruta de 30%. Para deixar claro, isso não são dados do Tenda, tá? Isso aqui são dados fictícios, são um exemplo. Quem conhece atacarejo sabe que a margem é um pouquinho diferente. Aqui, quando você coloca todos os custos variáveis do e-commerce, o custo de servir do e-commerce, para quanto vai essa tua margem, né? Ela cai para 12. Então, aquela margem que você acredita ser 30, na verdade, ela é muito menor quando você considera todos os custos variáveis. E quando você coloca o custo de mídia, por exemplo, opera com 5 de ROI, para quanto vai essa margem, né? Num exemplo de ROI 5, o custo de mídia vai a 20%. A margem cai para menos 8%. Então, para exemplificar aqui, se eu tenho uma operação que faz 80% da venda em canais orgânicos, app, e-mail, SEO, e só 20% da venda representada na mídia, eu tenho um negócio que entrega uma margem de contribuição de 8% positiva, ou R$80 mil. Se eu dobro o meu faturamento, eu vou para 2 milhões e isso se inverte, eu passo a vender em canais onde a minha mídia representa mais, 80% vem de canais de mídia e só 20% de canais orgânicos, isso vai para menos 4%, 80% negativo. Então, vender mais sem observar o canal, sem fazer o P&L específico do canal, é o segredo do jogo, né? É onde mora o maior risco. E no Marketplace, como é que isso funciona, né? No Marketplace, ele assume os custos que estão em vermelho aqui, né? Taxa de cartão, fraude, análise de risco, ficam na conta do Marketplace, o que te dá uma margem de contribuição ainda maior. Alguns Marketplaces ou Super Apps assumem inclusive a linha de frete, que eleva ainda mais a sua margem de contribuição. E daí você tem a negociação de comissão que você vai repassar para esses caras, né? No exemplo aqui, eu coloquei 8% de comissão, a nossa margem ficaria em 7%, aqui no exemplo citado. Porém, vale observar que não necessariamente o comportamento de compra será o mesmo. Então, se o consumidor resolver comprar outros itens ou a missão de compra for diferente, essa margem pode variar bastante, ser maior ou menor lá em cima, né, na margem bruta. Então, aqui um outro exemplo, como fica o P&L
por modalidade de compra, né? O cara que compra no teu delivery, então, a tua margem de contribuição é essa aqui, né? Colocando mídia, colocando o seu custo de frete e todos esses custos variáveis, né? Margem bruta lá em cima e embaixo os custos variáveis, me sobra uma margem de contribuição de 4,5%. Isso é o que sobra para você começar a pagar custo fixo. E no retira na loja? Retira na loja você não tem o custo do frete, né? Aqui no exemplo eu estou colocando uma operação que você não recupera 100% do frete e isso te custa 7%. No retire na loja você não tem esse custo e a tua margem de contribuição vai a 11,5%. E se eu vou vender um super app, para quanto vai essa margem? Ela vai a 13,5% no nosso exemplo e com uma comissão de 10% para o super app aqui, de novo, dado fictício, né? Então, permanecem os meus custos variáveis e aqui eu retirei os custos que o super app assume. Pagando 10% de comissão, ainda assim, sobra uma bela de uma margem de contribuição para se trabalhar. Aí existe muito medo de concentração, né? Você fala, poxa, os grandes marketplaces vão entrar no jogo, os super apps vão entrar no jogo, e aí, como é que eu me mantenho competitivo? Esses caras vão acabar com tudo, né? À medida que o consumidor migrar para a internet, quanto da venda o online vai representar e essa concentração, como é que ela me ameaça? O que o super app precisa para ser competitivo? E isso eles não têm, eles dependem do varejista. Capilaridade, né? Você precisa de pontos físicos e entrega a partir das lojas para atender alguns dos quesitos já citados aqui durante o dia, mas destacando alguns dos principais deles. Proximidade com o consumidor, para você conseguir fazer a entrega no mesmo dia. Você precisa ter estoque, precisa ter loja física, capilaridade. A questão de itens perecíveis você não faz de um CD centralizado para o Brasil todo. De novo, precisa de loja física próxima. Então, o raio de atuação da loja, a tua operação é a campeã. Além disso, tem a entrega no mesmo dia que eu já citei e a questão de mix regionais. Alguns itens, alguns produtos vendem em determinadas regiões, determinadas cidades, que é difícil você armazenar isso centralizado. Então, a capilaridade física contribui muito para a estratégia de supermercado online e os marketplaces dependem disso para o sucesso da operação deles, atender toda essa expectativa do consumidor. Então, o melhor jeito de se preparar para isso é digitalizar as nossas lojas, digitalizar seu estoque, ter o estoque acurado, informação em real time, para a gente estar preparado para receber um pedido do site ou do aplicativo, fazer rapidamente a separação, colocar no porta-mala de um Uber e entregar para o cliente final. Aqui considerações finais, né? Então, em resumo, um grande recap aqui de tudo que se falou. Aumento nas vendas, entrega rápida e no mesmo dia com maior eficiência, reduzindo a experiência ruim que são os cortes, né? Risco de perda de contato com o cliente final e cria-se dependência e perda de share, né? Outras indústrias já sofrem com isso. Você olha China, por exemplo, a concentração de um Alibaba ela é gigantesca. A indústria hoteleira, por exemplo, tem a questão do booking, que se você não está no booking, você não consegue encher seus quartos. E aqui a gente vê parte de algumas redes varejistas e algumas lojas já com um grande share de venda representada por super apps, etc. E a pergunta que eu deixo no final é essa. E de quem é o cliente? Muito obrigado, pessoal. Posso ouvir os aplausos de casa. Pessoal, não deixa de interagir aqui, hein? Por favor, palestra do Dani aí. Queremos saber as interações de vocês. Dani, olha, vou te contar que eu estava ali acompanhando a tua palestra, acompanhando o chat, acompanhando o pessoal interagindo e o pessoal gostou do conteúdo. Vieram umas perguntas bem interessantes aqui. Olha essa aqui. Num mercado de mais de 378 bilhões, a entrada de super apps e marketplaces fará esse volume de dinheiro aumentar ou ele vai ser mais distribuído dentro dessa cadeia? Tem margem para crescimento? Eu acho que o
o que a gente vai observar é um crescimento do mercado. Eu não acho que as pessoas vão passar a consumir mais, mas sim migrar a compra para um outro canal, né? Vai estar mais distribuído. O consumo é o mesmo, né? A gente está falando de alimentos e bebidas. Talvez uma ou outra categoria, pelo fato da tecnologia ajudar na recomendação de compras, ajude essa categoria a crescer, mas eu não acredito em aumento do bolo, não. Eu acredito em divisão mesmo, né? Com o tempo, isso vai migrando para Super App e Marketplace, e quem não digitalizar vai perdendo share, né? A gente já viu esse filme acontecer fora do país, né? A gente já viu esse filme fora do país, já vimos isso em outras categorias no e-commerce, 2011, 12, 13. A gente viu muitas categorias passando por essa distribuição e acho que agora chegou a vez. Tem uma segunda aqui, ó. Novas opções de compra, entregas e categorias e novas categorias são de fato o grande diferencial competitivo dos super apps, ou é a velocidade de entrega o que mais pesa na decisão dos consumidores? Sem dúvida, a velocidade de entrega, até pelo ticket médio que a gente observa nesses super apps. Como eu comentei na palestra, você tem um ticket médio aí, isso dado Nielsen, tá? De R$300 no supermercado online. Quando você observa super apps, isso cai para R$60, que demonstra uma compra de reposição. Então, a missão de compra desse consumidor é diferente. E no início da apresentação, eu mostrei um dado que mostra que a expectativa do consumidor é receber o pedido no mesmo dia. Eu não sei você, Samuel, mas eu não sou lá tão planejado com as compras de supermercado, né? Eu não faço aquela conta, assim, se dá uma olhada no que está faltando, compra para abastecer para a semana ali, talvez 2 semanas, e se abastece. E você não isso aqui vai acabar daqui 2, 3 dias. Então o timing é muito importante e o Super App, a principal proposta de valor está nisso, está na entrega rápida em 2 horas, que é um enorme desafio para as redes de varejo. Engraçado que lá em 2015, com a história do Omnichannel, a gente começou a falar muito sobre velocidade de entrega, né? Então isso veio, acho que desde 2015, em várias categorias, isso veio acontecendo. E aí a gente falava de Same-Day Delivery, de repente a gente começou a falar em One Hour Delivery, né? Hoje a gente está falando cada vez mais que o consumidor, quando pede comida, já está com fome. Então, você já está atrasado. Já está atrasado, você já começa o jogo atrasado. Então, acho que velocidade, estou contigo. Tem uma terceira pergunta aqui. Você acredita que o aumento da compra online impulsionou o surgimento de outras transportadoras, de novas transportadoras? Sem dúvida, né? Quem tem veia empreendedora enxerga a oportunidade e cria, né? Exemplo, o modelo tradicional de transportadora não atende à necessidade do supermercado online. É isso aí. O supermercado online precisa de alguém que faça a roteirização. Qual que é o modelo tradicional, né? Você faz a coleta dos itens, leva para o CD da transportadora, lá ela faz a roteirização, aglutina as cargas e sai para a entrega. O supermercado não. O supermercado você precisa tirar da loja e levar direto para a casa do cliente. Há espaço para algumas categorias de produto no modelo tradicional das transportadoras, mas perecível, sorvete. Como é que eu entrego sorvete via transportadora? Sorvete, chocolate. Preciso de carro refrigerado, eu tenho poucas horas ali para realizar a entrega. Além do que a expectativa do cliente é essa, né? É receber no mesmo dia. Então, o modelo de transportadora que é utilizado para esses casos é aquele modelo onde a roteirização acontece dentro da unidade do varejista, seja ela um CD, uma dark store, ou, na maioria das vezes a própria loja, e o carro sai dali direto para a casa do cliente. No nosso caso, carros refrigerados, e o Uber recentemente lançou o serviço dele de entrega, né? Exato. Então, pensem olha o cenário que se enxerga aqui, né? O WhatsApp Commerce, o cara vai pedir pelo WhatsApp, a loja tem 1 hora para separar, coloca no porta-mala do Uber e entrega na casa do cliente final. As ferramentas estão aí, quem se digitalizar atenderá esse consumidor. Esse consumidor que está cada vez mais exigente, tem mais velocidade.